Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e ganhar desconto em Brahma. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Nova Esportes aqui na Nova Nordeste. Já falou para todo mundo sobre o Tá na Rede? Fantástico, né? Legal. 9 da noite aos domingos, o Tá na Rede, ano 7 aqui no na nossa TV nova. Fique ligado e espalhe para todo mundo. A gente mostra os gols, lances polêmicos, sempre com os caras aqui, o Marcos Leandro, também a presença do Marquinhos, a presença do Lúcio Surubim. Domingos, todo domingo às 9 horas da noite. Ontem eu vi uma matéria interessante, uma reportagem interessante no Esporte Espetacular, sobre a democracia, não é a democracia corintiana, aliás nem foi citada, acho que foi citada de passagem, sobre a concentração. Alguns clubes no Brasil estão abolindo a concentração. O Atlético Mineiro resolveu liberar os jogadores, o Liverpool resolveu liberar os jogadores. Nas vésperas dos jogos no Independência. O aproveitamento do Atlético Mineiro era de 43% quando concentrava. Depois que parou de concentrar na véspera dos Jogos do Independência, o aproveitamento é de 100%. O Internacional, no ano passado, o Abel Braga fez o levantamento e descobriu que os jogadores do Inter ficaram confinados 168 dias, em 365. E liberou a concentração. No ano passado, o Inter, com esses 168 dias concentrado, o Internacional de Porto Alegre, ele ganhou apenas o Campeonato Gaúcho. E resolveu abolir também. Curitiba toma algumas medidas parecidas e alguns clubes vão nesse caminho. E eu ouvi o Juninho dizer algo interessante. O jogador de futebol ele tem que entender que ele não pode mais jogar com o nome, ele não pode mais jogar com o fato dele ter sido algum grande atleta. Ele tem que sempre se cuidar e sempre de ser um bom atleta. E na reportagem, o Luan e o Diego Tardelli falavam que é muito melhor ficar em casa, com o carinho dos filhos, e depois ir para o jogo, do que dormir com um companheiro. E a Bel até enfatizava, um companheiro que às vezes tem costumes totalmente diferentes, né? Um quer dormir cedo, outro quer dormir mais tarde, um quer jogar videogame, outro quer ver um filme. O Jabas, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, porque viveu em concentração durante muitos anos, e pode falar do efeito que isso causa no atleta, né? A ausência da família em metade do ano, você concentrado, mas também pode falar sobre o efeito que isso pode causar para o atleta irresponsável, que pode ir para a balada o tempo inteiro e destruir todo um relacionamento com o grupo. Na democracia corintiana, Vladimir, Sócrates, Casagrande, eles lideraram o movimento e o Corinthians não concentrava. E tomava todas, mas rendia dentro de campo e conquistou 2 títulos estaduais e um título brasileiro. Aliás, um título brasileiro, 2 títulos estaduais. Jabas Aguiar, você é a favor ou contra a concentração? É um belo tema e uma bela polêmica pelo Brasil hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Futebol se profissionalizou muito, né? Não tem mais espaço para jogadores irresponsáveis. Então, na minha época, no Brasil se concentrava muito. Sexta-feira já havia concentração. Do jogo do domingo? No jogo do domingo. Isso, tanto solteiros como casados. Eu sou a favor que os casados fiquem em casa. Sempre fui a favor. Houve depois essa distinção, né? Alguns treinadores liberavam os casados, mas seguravam os solteiros. Seguravam os solteiros. Em Portugal, dependia do jogo e onde a gente iria jogar, tinha concentração. Mas a maioria das vezes não tinha concentração. E por isso a gente nunca deixou de vencer jogos. Às vezes perdia, claro, né? Concentração não ganha nem perde jogo. Será que não? Não. O que ganha é a consciência do jogador, de estar focado, e a responsabilidade de um grupo. Quando o treinador tem um grupo na mão, e esse grupo quer vencer, são vencedores, não precisa de concentração. Antigamente era bem prático, né? Casado é casado, solteiro é solteiro. E com essas variações de hoje? Né? Não, eu fui fazer uma festa numa época dessa, uma das feijoadas do Léo que a gente fez, Júnior. Aí a gente liberou assim, não, quem for casado, a gente convida a esposa, quem não for, vai só o cara. Porque apareceu de gente casando na semana da festa, foi uma festa. Assim, já ouvi a opinião do Júnior generalizada. Você é a favor ou contra a concentração, Júnior? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Jabas, Marcos Leandro, amigo de casa. Léo, eu sou a favor de continuar a concentração. Eu acho que em alguns casos a concentração é muito longa, às vezes são 2 dias,
Mas eu sou a favor de ter concentração sim. Eu acho que você provoca uma situação de você evitar problema, tanto de jogadores irresponsáveis, e concordo com o Jabas. Hoje, cada vez mais ele vai se prejudicar se ele for assim. Mas às vezes acontece alguma situação que o jogador não consegue fugir. Tipo um aniversário de alguém, ou uma festa, ou alguma circunstância que acaba colocando ele numa situação complicada, com que ele durma menos, enfim. Eu sou a favor de que exista concentração sim, para todos, tanto para solteiro quanto para casados. E você, Marcos Leandro? Boa noite. Boa noite, Léo, amigos, pessoal de casa. Também sou a favor da concentração, Léo. Acho que o jogador brasileiro não tem essa capacidade, essa cultura. Pode ser que a partir do momento de avanços como a mentalidade do Abel e do Leverkusen possa contagiar todo mundo e o Brasil caminhar por uma conscientização, mas acho que ainda não tem. Você falou do Atlético aí, o Atlético teve jogador com problema há 2 semanas de balada, caindo, ficando literalmente de graça em balada. Então não tem, eu acho que no jogo do brasileiro não tem, claro que não são todos, mas o grupo como um todo não tem ainda maturidade para isso. Agora vai muito da consciência, né, do treinador, do que ele vê do grupo dele. Você acha que o grupo é consciente, que retire a concentração, mas ainda sou a favor por conta disso. Na Europa é bem diferente, né? Na Europa, os jogadores chegam para a partida, treinam muitas vezes durante o jogo, o dia do jogo, e aí se preparam para a partida, né? Como é que é? Treino no dia do jogo? Sim, faz uma... Mas como? Isso vai cansar os caras. Leve, faz uma... Isso vai cansar os caras, não pode, é um absurdo. Não, o desgaste do jogador de futebol é muito grande. Não é um treino, né? É uma corridinha, uma corridinha, um bobinho, mas é bem diferente. Eu acho que aqui a gente está longe ainda de ter essa cultura de abolir a concentração. E essa geração, né, essa gerar expectativa para o jogo, eu acho que é importante. Acho que deixa o jogador mais pilhado, mais ligado na partida. Amanhã eu tenho um grande jogo, eu tenho que me concentrar. Se eu vou para casa, aí acontece que tem um aniversário de alguém, aí eu vou mesmo que vá sem beber, aí eu já vou dormir um pouco mais tarde e não estou pensando no jogo. No caso do Inter, o Abel concentra para os jogos clássicos e para os jogos decisivos. Aí o Internacional concentra na véspera quando joga no Beira-Rio. Eu estou falando do jogo. Por que é importante para os clássicos e não é importante para os jogos simples? Porque ele acredita que em alguns jogos, como você está dizendo, é necessário manter um foco diferenciado. Então ele acha que no clássico, por exemplo, é importante que você fique para evitar esse tipo de coisa. Nos jogos comuns, ele acredita que a rotina de um atleta, não é nem do atleta, é do ser humano, com a família, ele dê ao atleta uma condição mais tranquila para render do que se ele tivesse ao lado do jogador. Se ele concentrar todos os jogos, como você iniciou o programa, ele passa mais tempo dentro de uma concentração do que em casa com a família e com os filhos. Uhum. E é evidente que o atleta ele tem que diminuir a vida social. Ele não concentrando, ele tem que ter consciência disso. É a questão de consciência. Mas o fato dele receber um amigo em casa para conversar, ou o fato de ir para um aniversário, não vai fazer mal, vai fazer bem. Isso é uma higiene mental. Enquanto na concentração, às vezes há desgaste físico, porque é um jogo de azar, como baralho, que toda a concentração existe. É um jogo de sinuca. Hoje é videogame. Na minha época foi a vida toda. Em todos os clubes que eu passei, existia baralho e era valenda de dinheiro. Então eu acredito que continue. Mesmo que dizem que é proibido, mas o cara se tranca lá no quarto e às vezes passa horas e horas sentado jogando baralho. Então eu não vejo por aí. Isso é bom? É claro que não é bom. Isso não é bom porque você, em vez de estar focado no jogo, você está focado no jogo de baralho, nervoso inclusive, né? Hoje é poker online. Eu não sei se quando você tinha 19 anos, você tem a maturidade que você tem. Quando eu era solteiro, eu gostava até de concentrar. Primeiro que eu não tinha família aqui, né, e você sabe que o cara solteiro, sem a família para dar um apoio, sempre tem aquele bichinho que fica, vamos ali. Então eu preferia, se tivesse uma opinião particular, na época, eu falei, não, eu prefiro ir concentrar que eu reservo mais lá. Nesse momento, você vai ficar em casa. Você ia acabar sendo levado para essas coisas. Isso é que eu comento. Entendeu? Não, Júnior, depende muito da pessoa. Não, muito da pessoa. 19 anos, Léo, com 18 anos, ninguém tem essa mentalidade, não. É muito rápido. Eu sempre fiz uma coisa, né? Na sexta-feira, independente de concentração ou não, para mim, sexta-feira já era concentração. Eu escondia meu carro e não saía de casa. Isso era o que eu fazia, mesmo solteiro, sem ter... Eu não tive experiência profissional, mas joguei nos juniores. Tinha uma concentração na Benfica, na rua Benfica, ali perto do início da Caxangá. Era um casarão, a concentração do esporte. E eu era noivo. E toda sexta na DR. Por quê? Porque a gente está vendo o outro lado da história. O Júnior está dizendo assim, o jogador pode perder o foco no jogo. Mas você imagina você estar concentrado e está com problema em casa.
né? O filho está doente, o filho está com febre, a mulher está chateada com alguma coisa. Isso você está... E não pode sair, porque o treinador não pode liberar, porque senão isso... Porque senão vira regra. Né? Se o jogador está em casa, é porque a gente parte do princípio... O Brasil devia ser... Todo mundo devia ser inocente até que se prove o contrário. Ele parte do princípio todo mundo é bandido até que se prove o contrário. Bandido no bom sentido, de que todo mundo se soltar vai para a balada. Quando a gente já discutiu até isso em relação ao torcedor. A jaula está aqui, um querendo se matar, tira a jaula. Aí você está sentado ao lado do outro, vai dar porrada no outro. Então assim, é uma questão de... Como o Marco Leandro falou... Deixa rolar numa situação mais... Porque vão ser cobrados os resultados. Os resultados vão ser cobrados. E o grupo cobra, não cobra já? Cobra. O cara está do lado, nota que o menino que você falou, de 19 anos, saiu um pouquinho da linha, ele vai perceber no outro dia. Antigamente era com a saliva. O cara cuspia a bala. Pá, pum! Aí o preparador físico olhava assim, a noite foi longa. Hoje já tem outras situações que você percebe quando o cara foi com tanto equipamento, com tanto rendimento que está sendo medido do cara, o cara percebe. Assim, os problemas, eles existem para todo mundo. Se você está com um problema em casa, ou você está com um filho doente, se está com alguma coisa, você tem que trabalhar da mesma forma. Mas se ele está em casa, tem que trabalhar. Mas se ele está em casa, isso é no dia. Mas o horário, mas os horários são intrínsecos à profissão. Eu sei, mas a gente não está falando no dia do jogo, a gente está falando na véspera. A gente está falando de o cara estar confinado na véspera para exercer o trabalho do dia seguinte. Se ele está em casa, e no dia seguinte vai trabalhar. Porque eu acho que essa véspera, o horário do jogador de futebol para mim é diferente. Na segunda-feira ele faz um regenerativo. Ele não trabalha 8 horas. Né? Na terça-feira ele faz um treino, um expediente, às vezes 2, enfim. Na sexta é concentrar, faz parte da profissão do jogador. Eu acho que essa concentração ela traz alguns pontos ruins e alguns pontos positivos. Eu acho que traz mais positivos do que negativos. E você de casa, o que é que acha? O que é que pensa? Dá uma boa discussão, tá? Legal. Vamos falar do futebol de Pernambuco. Foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os times do interior, tivemos a derrota do Salgueiro para o Paysandu 1-0. Tivemos a vitória do Central 2-1 no Jacuipense, de virada lá no Luiz Lacerda. Tivemos o empate do Porto, Vitória da Conquista 1-1, jogando fora de casa. Nos times da capital, vamos começar pelo jogo da sexta-feira, o Santa Cruz contra o Atlético Goianiense. Ponto para o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes fez uma semana que eu gostaria que os treinadores todos fizessem, quando não tivesse jogo no meio de semana. Todos. Que era treinar alternativas táticas para o time, com mudanças de peças ou não. O Santa treinou com o Natan e só não treinou com o Natan e Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto sentiu durante a semana. Mas ele treinou com o Natan e o Wesley, ele treinou com 3 atacantes. Ele treinou com o Renatinho jogando no meio, com o Julinho jogando na lateral esquerda. Depois da avaliação que ele fez com a sua comissão técnica, chegou à conclusão de que melhor era entrar com o Natan e com o Wesley. E o Santa fez, você viu o jogo na sexta-feira, Jarvis? Eu comentei o jogo pela sexta. O que você achou? Qual foi a sua opinião sobre a partida? O Santa, Léo, jogou 30 minutos. 30 minutos, jogou bem, o meio-campo funcionou muito bem, o Wesley, principal jogador, sempre em jogadas de velocidade. A gente tem imagens do movimentação. Não tem, Jonassi? Solta pra gente, por favor, as imagens do jogo quando o Java está falando, depois não, Java. Sempre com muita movimentação, foi o principal jogador, como eu disse, no primeiro tempo, mas ficou nos 30 minutos. O Atlético começou a gostar do jogo, a equipe recuou, não conseguiu explorar os contra-ataques. O Léo Gamalho com pouca movimentação novamente, muito fixo na frente, sem ganhar as bolas divididas. E o segundo tempo, eu acho que o Sérgio Guedes, apesar de você estar falando que nos treinamentos ele fez várias modificações táticas, mas no jogo não. E o jogo era para ter feito. Eu não estou vendo, eu não vi o pânico todo que vocês viram no estádio. Eu estava vendo o jogo e foi muito pânico. Foi muito pânico. Teve o chute do Luciano Sorriso na trave. Teve o chute. Mas porque a bola sempre estava com o Atlético, né, Jarvis? Sempre com o Atlético. Olha esse chute agora. Olha de novo, Santa. Primeiro tempo, o Javas falou. Primeiro tempo até os 30, você vai ver. Aí já foi no segundo tempo. No segundo tempo, depois dos 30 minutos, começou aí. Isso é depois dos 30 minutos também. Teve esse chute de Léo Gamalho, foi o único chute que ele deu a gol, não deu nenhuma cabeçada, nenhum chute. Um centroavante. No segundo tempo, é o lance do Sorriso. Bola na trave, houve esse perigo realmente. Não entrou porque não quis. Não, porque não quis, não, porque não entrou. Aí você já vê o gol aos 46 minutos. Segundo tempo, Santa Cruz, o goleiro não pegou nenhuma bola. Não houve uma puxada de contra-ataque, a não ser esse, aos 46. Então é muito pouco. O Santa Cruz precisa convencer um pouco o seu torcedor. E houve muitas vaias.
Muitas vezes. Eu até... Um time que estava ganhando. Ganhando. Eu até comentei sobre isso. Olha, é muito importante a vitória do Santa Cruz. O torcedor precisa entender que o momento não é bom, mas que precisa procurar incentivar que talvez esses jogadores acordem e comecem a marcar melhor. O Santa Cruz recuou muito, errou muito passe a todo instante e não conseguiu jogar. E o Atlético, no segundo tempo, merecia ter empatado o jogo. Eu vi o jogo, Léo. Para mim, o que preocupou a torcida do Santa para mim foi que a bola ficou muito no pé, como o Marcos Leandro falou, do Atlético Goianiense. O Atlético não conseguiu criar muita coisa, mas ficou a maioria do tempo com a bola no pé. E não era para acontecer isso dentro da Arruda, viu? Mas essa chance... jogo 1-0, né? E essa chance foi aos 15 minutos. Se essa bola entra, Léo... Se essa bola entra, tinha 30 minutos para fazer outro gol. Mas não estava criando, Léo. Não estava criando. Mas não estava criando porque estava 1-0 pro Santa. O Santa deixou o Sport ontem. Quem disse que o Sport ontem fez 2-0 no Criciúma. Acabou no jogo, deixa jogar, vem pra cá. Aí no contra-ataque teve 2 chances. Depois ainda teve 2 chances. Mas nem isso o Santa fez. O Santa fez um gol. Depois não fez chance, não. Nesse momento vocês sim, mas na hora você tinha com um jogador a mais, não. Sim, mas foi lá e fez o gol. E era para ter outro jogador a mais, porque o Keno, quando entrou na bola, a gente tem esse lance aí, Jonas, também. O Keno pega uma bola na esquerda, que ele está em posição normal, o assento está em impedimento e o goleiro pega a mão na bola, era para ser expulso de campo. É assim, Jabas, eu vejo o torcedor do Santa de uma maneira que ele precisa ser reeducado. Porque ele vaiou quando não era para vaiar ontem. E aplaudir quando não era para aplaudir. Porque o grito de olé no final também foi outra insanidade. Você está criticando o time, achando o time horroroso, vai para todo lado, o grito olé. Sabe o que aconteceu? Balãozinho, toque de lado, expulsão de Wesley. Mas não teve isso, Léo. Teve o Wesley, o balãozinho que vocês estão falando, ele tentou dar um toque em velocidade para pegar e puxar o contra-ataque. Você viu o lance depois da televisão? Eu vi o lance na televisão e vi no estádio. Não houve nada. O Luciano Sorriso foi lá conversar, malandragem, e ele entrou nessa pilha por inexperiência, ou sei lá, por ser... Depois parece que ele quis brigar, né? Isso, não quis ir para... Ele falou... Marco Leandro fazia muito isso no colégio. Lá fora, vamos pegar lá fora, vamos ver lá fora, a gente se encontra lá fora. E eu soube que teve essa parte lá fora. Lá fora, eu tô falando lá fora, teve. Ele partiu para cima depois do estacionamento. Isso para mim é rixa antiga. Os dois jogaram juntos no Santa, né? Pouco tempo. Sim, mas disputando posição, alguma coisa aconteceu ali dentro. Acho que ele não gostava dele. Não se bicavam já. O Luciano Sorriso é um pé de confusão, né? Luciano Sorriso. E depois fica dando entrevista, prejudicado é o Santa, que está sem o Wesley. E falando nessa variação tática, rapidinho, no jogo, precisava de um jogador no meio campo para que prendesse a bola e tivesse equilíbrio. Eu, assim, sinceramente, você tem um Renatinho que, em momento algum, defendeu, por que não puxou o Renatinho no meio campo, colocou o Julinho para ajeitar esse meio campo? Um jogador que segura bem a bola, que sabe sair bem para os contra-ataques. O Sérgio, dentro do jogo, ele não fez nenhuma variação tática. Ele mudou as peças, mas com o mesmo esquema. Agora, cada vez mais eu tenho a certeza, Léo, que a torcida pernambucana é muito exigente. Demais. Júnior, eu vou mudar até o termo torcida. Nós não temos torcedores, não. Nós temos cronistas esportivos espalhados nos estádios, onde o cara analisa, aquele ali é muito ruim, aquele ali é muito bom, aquele ali é não sei o quê. E, gente, torcer, incentivar. Pelo menos eu penso assim, quantos jogos o Santa Cruz já ganhou no gogó da galera? Né? Aí sim, gente. Quantas vezes eu vi o grito de tricolor no estádio, gente? Eu só via crítica, o cara pegava, o mundo ia se acabar. Foi morno o tempo todo, né? Caraca, e vencendo. Eu estou imaginando se esse gol fosse do Atlético, com 7 minutos, foi 7 minutos do tempo, né? Se esse gol fosse do Atlético, o que é que ia acontecer? Mais ou menos 7 minutos. O Santa Cruz, aos 30 minutos, perfeito. O Natan, mesmo com a marcação individual, se movimentou bem, não errou passes. O Wesley também, os dois volantes cobrindo bem, em certos momentos cobrindo bem, porque o Renatinho é um problema sério nessa lateral esquerda em termos defensivos. Quando ele pega na bola e vai para o ataque, está tudo certo, porque ele é excelente jogador. O cara já sabe que é o caminho o caminho da mina. Só espero que não aconteça o cenário que o Cook chegou a dizer em determinado momento. Eu prefiro jogar lá fora do que jogar aqui. Eu só espero que os jogadores de Santa Náutico do Esporte não prefiram jogar fora de casa do que dentro de casa por essa pressão que está acontecendo. E olha que o Santa está no meio, o Náutico está no meio, quer dizer, o Santa desce primeiro, o Náutico é décimo, está no meio e o Esporte é sétimo. Eu estou imaginando se ele tiver. Um mês atrás o Náutico estava falindo, quebrando, em crise, o mundo vai se acabar, vai cair para a série. E aquele fenômeno, né? Você parece que abraça mais o seu time quando ele está mal. Pois é, ele está mal, né? Comiseração, né? Aí tá, a coisa que eu falo, o Santa está voltando a ser o terror do Nordeste, aí o torcedor não quer mais, só quer se for Santinho, não, porque o Santinho. Você viu o público do Palmeiras sábado?
30 mil pessoas no Internacional. Pois é, na crise tremenda, o Gareca já não sabe mais o que. O Gareca vai ficar careca e não vai conseguir botar o Palmeiras para jogar. Perdeu e continua fora da zona de rebaixamento. Aí todo mundo que estava atrás, ninguém ganhou. Pulsa ainda pulsa. O Palmeiras vai embora, entra, ele vai conseguir. Fica tranquilo, torcedor palmeirense, que você vai conseguir entrar no G4 de novo. Terceira vez que ele pode ir para a Série C, né? Terceiro rebaixamento. Série B. Para a Série B. Série C ainda não. Ainda não. Série C vai demorar um pouquinho. O Náutico no sábado, gente, caramba, eu tinha uma expectativa tão boa pro Náutico. O Náutico foi mal no sábado contra a Ponte Preta. Nós vamos ver os lances do jogo agora. O que é que faltou? Você viu o jogo, Marcos? E era o jogo mais difícil, né, Léo? Dessa era dado do Cavalcante, né? Eu acho que ele tem vencido aquele jogo contra o Luverdense, contra a Ponte é mais complicado, tem um time melhor, pressão para subir. E o Náutico muito mal na zaga. Esse miserento, não lembra Mirandinha que jogou com você, já? Não lembra aquele baixinho? Mirandinha, o jeito é igual, até a Eu joguei contra Mirandinha, agora Mirandinha era muito mais rápido que ele, viu, Léo? O Jabas, o jeito dele bater na bola, o jeito dele correr. O jeito de comemorar é igual o Mirandinha, pô. É Rafael Costa, né? Igual o Mirandinha. Claro, o Mirandinha era melhor, foi pro Middlesbrough, né? Se ele tivesse, acho que 40% a 50% da capacidade de finalização do Mirandinha, Léo, ele teria feito 4 gols. Veja esse primeiro Perdeu gol. muita chance o Rafael Costa. Esse primeiro gol, o jogador que dá o passe, domina a bola no meio de 2 jogadores do Náutico, consegue dar o passe para o Rafael Costa, com 2 jogadores na marcação do Rafael Costa. É uma coisa inexplicável em termos de posicionamento, e os jogadores marcando a bola e não vendo a movimentação de quem vai receber essa bola. O dado começou com o Guilherme, né, jogador da base, no primeiro tempo. Mas o Náutico não teve uma boa marcação, né? Não por conta do Guilherme, que a proposta era mais que ele ajudasse na parte ofensiva. Mas na marcação o Náutico foi um desastre. O português a Ponte Preta atropelou o Náutico, 2-0 ficou muito barato. A expectativa quando teve um jogador expulso da Ponte no início do segundo turno, do segundo tempo, era que melhorasse o time do Náutico, que realmente não foi isso que a gente viu. Pois é, esse é o ponto. Ele entrou muito mal, muito mal. Ele perdeu 4 quilos a mim. Muito mal. Porque ele tem uma picanha do lado de cá e uma maminha do lado esquerdo, entendeu? Aqui, eu tô mais magro que ele. Você vê no primeiro gol, claro, houve a falha da dupla de zaga, que o lançamento foi no meio dos dois, mas o Eli Carlos é ultrapassado com uma facilidade incrível no cara que toca a bola. Mas você não pode abrir mão de bons jogadores. Eu sei, já vou repetir, Eli Carlos é um bom jogador que precisa. Exato, Léo, mas precisa o dado, junto com a diretoria, a comissão técnica, trabalhar a cabeça do Eli Carlos, porque esse campeonato é longo e vai precisar dos bons jogadores. E ele é um bom jogador. Eu concordo, só não acho que deva jogar sem estar ok. Sim, claro, concordo. Okay. Como também concordo que houve um erro de planejamento em cima do Diego e do Y. Muito bem, Jarbas, finalmente vamos entrar nesse... Porque quando ele veio, eu conversei com parte da comissão física e a previsão era 30 dias de treinamento que eles iam precisar para entrar em forma. Com 10 dias eles já estavam jogando. Foram 3 jogos já. Reflexo de coisas erradas. 3 jogos em 2 semanas e meia. Exatamente. A gente está vendo aqui, para colocar a logomarca aqui do nosso... O cara, ele é importante no time do Náutico. O cara, ele é importante no time do Náutico. Mas a culpa não foi Tadeu sábado, não. Diga que foram. Diga que foi. Ninguém jogou. A culpa não foi Tadeu, não. Boa, Juraci, boa. A culpa não foi de Tadeu, não. O Náutico, ninguém jogou bem no Náutico. Vamos entrar nesse mérito agora do... Tá me devendo um ovo, garoto. Dado foram 4 jogos. E foram 3 vitórias e 1 derrota. Para a Ponte lá. Então está no lucro o Náutico. Essa é a primeira análise. Segunda análise. O Náutico termina o turno entre os 10 mais bem colocados. Então é uma outra meta que foi bem atingida. E existe uma perspectiva, porque o Náutico perdeu ontem sem os seus 2 principais jogadores, em termos de criação, que são Vinícius e Canhete, né? Então existe uma perspectiva de que o time melhore, como você falou aí, o Náutico foi engolido, você usou o termo atropelado, como o Náutico não criou. O grande problema do Náutico foi não ter criado. A bola não, o Sassá não fez nada, a bola não chutou. O Náutico teve uma chance com o Marinho em jogada individual. Pois é. Aí a gente sente a falta do Canhete e do Vinícius. O Vinícius já volta no próximo jogo, né? Porque já cumpriu a suspensão. O Canhete não, depende ainda da questão clínica, mas o Náutico tem como crescer, tem como voltar a jogar aquele futebol que jogou aqui em função da ausência desses 2 jogadores. Agora a gente pega esse gancho para entrar no assunto do esporte. Eu sei que o Marco está doido para discutir isso aqui. Léo, porque não existe. Você chega com planejamento, 30 dias, por conta de maus resultados.
Vocês colocam os jogadores que estavam há 3 meses sem jogar, em 2 semanas e meia, participaram de 3 jogos, para mim, planejamento atropelado por conta da pressão. Separar as coisas. Você que gosta de transição, Eu não gosto de transição. Eu sei que você não gosta. O Páscoa deveria ter ido para transição para depois retornar. Mas vamos separar as coisas. Existem 2 departamentos no clube de futebol separados. Departamento médico e departamento físico. Pensei que você falar dos patrocinadores, da pressão por jogar. Não existe isso no futebol. Para mim não. Ou você é daqueles que acham que o Ronaldo jogou na Copa do Mundo por causa da pressão do patrocinador? Não, tô falando que a expectativa. Teoria da conspiração. A expectativa para os dois é muito grande. Teoria da conspiração para mim não funciona. Os dois não entraram porque houve pressão de patrocínio. Pode ter entrado por precipitação do treinador ou de alguém que achava que com eles o esporte melhoraria. Isso é outra situação. Mas o departamento médico, ele tem que dizer: olha, esse jogador não tem mais nada em termos da contusão. A contusão dele está sarado. Vai para o departamento físico. O departamento físico fala assim: olha, pessoal, aí entra até o departamento de fisiologia, que o do esporte é um dos melhores. Com o à frente. Mas pode errar, né? Pode errar, todo mundo pode errar. A máquina do secado errou com o Ailton. Seguraram Ailton 2, 3, 4 partidas, pode jogar. Quando ele entrou, sentiu. Pode errar, pode, claro. Está passivo de erro. Todo mundo está passivo de erro. Então, foi o departamento físico. O treinador, para mim, é o menos culpado. Porque ele vai chegar e dizer assim: quanto tempo eu posso contar com o Diego Souza? Aliás, se irritou, né, o Eduardo quando foi indagado sobre a presença do Diego, porque ele disse assim: nós ganhamos 28 pontos sem ele. É como se dissesse assim: todo mundo está querendo que ele jogue, mas até o próprio Eduardo talvez pensasse: poxa, eu vou mudar minha forma de jogar. Não, e ele admitiu que era risco. É o que eu falei aqui. Eles podiam jogar e não sentir nada. Mas que era um risco, Léo. Com 1 semana de esporte eles jogaram contra o Palmeiras. Com 2 semanas e meia participaram de 3 jogos. Se o departamento físico disser que ele tem condição de jogar, eu só contra o seguinte: dizer assim, ele pode jogar os 45 minutos finais, mas os iniciais não. Eu canso mais, Javas pode dizer se é verdade ou não, se eu estou correndo contra o placar. Pelo que eu conheço, os profissionais, eles não foram eles que liberaram, não. Eu acho que houve uma pressão para estrear. Uma pressão da situação. Da situação, de diretoria, de investimento, de vários fatores. E o Eduardo, por também precisar, porque o esporte vinha de derrotas. De uma queda, situação difícil. Aí ele, principalmente o Ibson, que o Ibson chegou fisicamente melhor do que o Diego. Por ser um jogador mais leve, talvez um pouco mais profissional em termos de treinamento. O Diego sempre teve um problema físico. Onde ele passou, ele teve problema físico. Então esses jogadores não treinaram o suficiente para que estreasse bem, sem correr risco de lesão. Vai pagar caro agora, porque os dois vêm. Eu falo em uma semana já, porque eles jogaram contra o Palmeiras, mas uma semana, eles chegaram na terça, foi aquela festa, aeroporto, na quarta fizeram assinatura de contrato, para quinta que foram a campo, para quarta já jogarem, fim de semana jogaram, o Ibson jogou a partida toda contra o Vitória, que é isso. Eu acho que mostra o silêncio para quando o Júnior está falando, Jonas. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz na entrevista ontem. Ele entendeu o risco, deve ter recebido as informações necessárias do departamento físico e tomou a decisão. Quem está ali tem que tomar a decisão. Para ele, tinha que entrar. Eu concordo com o Marco Lante que foi o risco, mas também não vejo isso como uma catástrofe, não. Entendeu? Eu acho que foi um risco que ele precisava tomar pela situação que o esporte estava. Como o esporte virou o jogo ontem, sem ele, aí está todo mundo dizendo que foi um risco que realmente foi um problema. Se o esporte não tivesse conseguido virar o jogo, talvez a medida não vai ser catástrofe, porque a lesão parece que não foi grave. Mas se fosse, ganhou, né? E se fosse jogador caro, investimento pesado, para ele ficar 2 meses fora? Mas o fato de ele entrar... Então, o risco era muito alto. Ter uma contusão alta, não. O risco era muito alto. O risco era uma contusão muscular. Você não pode medir, Celso. Você não pode. O departamento de cirurgia do esporte pode. Então, aí é que está o X da questão. Eu acho que na hora que o departamento físico do esporte chegou à conclusão que não haveria um risco maior... Segura esse lance aí, Jonas. Eu quero mostrar... Segura aí essa jogada. Se ele tivesse segura aí na cobrança de falta. Se ele tivesse digamos, a orientação do termo, se ele não tivesse uma inclinação, uma tendência de que houvesse algum problema, algum maior, eu não teria colocado. Sim. Tanto que o Ibson, talvez a máquina do CK tenha acusado, olha, ele está com musculatura fora, né? A musculatura dele não está legal, tira. Porque se botar tem um risco, mas não colocou. Diego não. E aí terminou o Diego entrando nesse sentido. E o risco não é de você ter uma lesão ligamentar, o risco de você ter uma contusão que vai passar 6 meses. O risco é um risco de se machucar fisicamente. Eu não sei o grau que você pode ter de uma distensão muscular, porque você passa um mês pelo menos parado. Houve a César que é de César, Eduardo que é de Eduardo. Eu fiz críticas fortes aqui ao Eduardo na semana passada pela postura dele após a derrota para o Vitória. Mas ele teve 2 situações legais.
Ele teve uma situação em que ele colocou a postura do time com mais garra no segundo tempo, e essa jogada aí simboliza a importância do Patrick no segundo tempo. Isso para a gente encerrar o programa. Essa é a cabeçada do Neto Baiano, vai brigar pela bola, o Felipe Azevedo ganha, aí olha o Felipe ao lado do olha como o Felipe chama a atenção dos dois, ó, dos dois marcadores, aí o Danilo entra do outro lado. Bela bola do Felipe Azevedo, não? Bela bola, sim, bela visão do jogo. Tem um jogador atrás, que vem correndo atrás, que aponta, ó o Danilo, aí ele vai e faz o passe e sai o gol. E mesmo assim, E o Patrick fundamental, né? Nessa reviravolta. Inclusive porque o passe do primeiro gol nasce dele, a cabeçada do Richelli, o gol do Neto Baiano. Acabou o tempo. A gente viu ontem também uma reportagem interessante sobre a invasão, né, por terem jogado ontem o Fluminense Corinthians, a invasão corintiana no Rio de Janeiro, no Maracanã. Foi 1 a 1 aquele jogo, um gol foi do Russo, do Corinthians, o gol do Fluminense, vocês todos sabem, né? Foi 70 aí? 76. Vocês todos sabem o gol do Fluminense foi do? É isso? O gol do Fluminense foi Rivelino. Passou outra. Rivelino, pode bater palma pra gente. Palma. Pode bater palma pra gente. Foi do Rivelino o gol. Gol de Rivelino. Rivelino. Jogando contra o ex-clube. Foi não. 1 a 0 pra gente, fácil. O gol foi de Carlos Alberto Pintinho. Tchau, até amanhã. Valeu, obrigado. Vi a reportagem ontem. Nova Esportes. Oferecimento. Brahma. Imagina virar sócio e ganhar desconto em Brahma.